Oi, pessoal, estamos com mais uma grande convidada, painelista sobre IA, Ana Flávia Ribeiro. Prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Parabéns pela palestra, pelo painel. É um tema muito atual, né? Que também gera muitas dúvidas. E eu acho que ter profissionais como você para tentar elucidar um pouquinho do que é a fantasia do IA, o que tem de real, o que tem de fantasia, o que tem de perigoso, o que tem de bom, o que pode ser usado para o bom, para o bem, para o mal, enfim. A gente sabe que tudo que é novo gera dúvida nas pessoas. Então, parabéns, obrigado pela tua participação hoje junto conosco. Leopoldo, mais uma vez, com a gente. Obrigado pela colaboração e a participação. Nós temos como rito no PGRcast conhecer um pouco da profissional Ana, né? Quem é a Ana? Qual foi a trajetória profissional da Ana para ela chegar aqui hoje num painel no 10º Exposist para falar sobre IA? Tá bom. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar com você, Nico, querido. Bom estar com você de novo também. Não gosto dessa separação pessoa física e pessoa Hum, jurídica, pelo menos para mim, a essa altura do hum, campeonato, na minha vida. Eu tenho, eu tenho 55 anos, Anor, e uma trajetória que é uma, digamos assim, uma trajetória não linear, em tecnologia. E que bom que ela é não linear em tecnologia, porque eu acho que ela é o que me gabarita. Segundo o Nico, é o que traz molho para essa salsa aqui. Ela me gabarita a poder olhar certas questões e discutir certas questões, como no caso da inteligência artificial, eu acho que de um aspecto mais abrangente do que a média das pessoas que são puramente egressas do mercado de tecnologia. E aí, sim. só para você entender. A minha primeira formação foi publicidade e marketing. Trabalhei como redatora publicitária, depois eu fui para a Europa aos 22 anos de idade. Eu era uma boa redatora, viu? Ganhei alguns prêmios. Mas não fazia sentido para mim, aos 22 anos, me ver criando slogan de sabão em pó para o resto da vida. Não, não dá. E aí eu fui para a Europa, fui para a Europa para ficar 6 meses, fiquei quase 6 anos. Mochilando, viajando e fazendo uma coisa que no mundo de hoje se tornou impossível, mas ao mesmo tempo é essencial. Alimentar a cabeça com outros insights, outras informações e outros contextos que vão além daquele do dia a dia da sua profissão, Sim. da sua escolha profissional. Então, eu fui muito afortunada, porque eu pude fazer isso. Acho que mais sorte do que juízo, porque eu fui sem saber que eu podia fazer, né? E fiz. Fiz isso em 94, Você fez isso durante um ano? durante um ano, Pois é, eu 94. fiz isso durante quase 5. E É, assim, quase passou da conta, é, né. E aí quando eu voltei para o Brasil, 1998, hum. foi 92, foi 98, 1998, a internet estava chegando aqui no Brasil. O Nico não tem idade para lembrar dessas coisas, que eu acho Não, que não é ele não era capaz, não, não, não era não. Se nascido mostrar, nessa. se você mostrar um aparelho de telefone com disco, ele não sabe o que é. É, né, meu, Não né, sabe. é uma LP, o cara É, não sabe o que é não é LP, LP, não, não, né, não não, sabe o não. que é LP. Cassete também não sabe. Ah, E aí, quando eu voltei, como a web, né, a internet estava nos seus primórdios, chegando como infraestrutura aqui no Brasil, e meio que ninguém sabia o que que era, se era de comer ou se era de passar no cabelo, uhum, eles estavam recrutando gente do mercado inteiro para poder trabalhar com aquilo sem saber como. uhum, E eu fui bater, de novo, as coisas são muito aleatórias na minha uhum, vida, né? Fui bater, por mais sorte do que juiz, fui bater em um provedor de internet corporativa, uhum, que era ligado, na época, à Sun, aqui no Brasil, Sun Microsystems, Hitachi Sun Microsystems. E lá, na verdade, eu saí do mercado de marketing, saí do mercado mercado de marketing, e fui entender, eu fiz o caminho contrário, né? Eu fui entender de trás para frente. Então, eu comecei com linhas comercializando LPs, aí depois desenvolvendo HTML, eu montei a primeira equipe de desenvolvimento em Java do Brasil. nossa, Primeira. nossa. Aí fui entender o que era HTML, fui entender o que era Java, aí fui entender como é que o treco armazenava, fui entender o que era o servidor, o que era um storage, HD. Aí, quando eu fui ver, eu estava enfronhada até o último fio de cabelo, na estruturação mesmo, né? Uhum, Não só da modernização tecnológica necessária na época, ninguém falava em transformação digital, mas já era, né? uhum, Como, na verdade, começando a desenvolver projetos para empresas.
E nesse momento, naquele momento, a minha formação original, que não era de tecnologia, era uma formação de marketing, foi um baita de um asset. Por quê? Porque eu conseguia traduzir o intraduzível, né? O pessoal de tecnologia não se entendia com o pessoal de business, era água e óleo na época. Aham. Hoje borrou um É. pouquinho essa separação, na época era água e óleo. E eu acho que eu fiz isso com bastante propriedade. E aí minha carreira decolou. Uhum. Em tecnologia, ela decolou por conta disso. E aí foi uma multinacional atrás da outra, foi uma ascensão de cargo atrás da outra, um projeto complexo atrás do outro. Então, eu trabalhei com cybersecurity, trabalhei com internet banking, trabalhei com infraestrutura, trabalhei com rede, trabalhei com desenvolvimento de sistema. Na época não era squad, era waterfall. Os saudosos devem lembrar Hum. disso. Trabalhei com muito projeto de outsourcing, fiz alguns projetos de outsourcing, montagem de data center, assim, tudo que você puder imaginar em tecnologia, eu fiz. E até que, né, vai andando, casa, filho cresce, aquelas É. histórias todas, até que aos 49 anos eu me vi numa situação de que eu deixei de acreditar em tecnologia como sendo resposta para os problemas do mundo. No começo tinha, né, tinha uma pureza, no Aham. começo tinha aquela firme convicção que a gente estava realmente fazendo parte da turma que ia solucionar os problemas. De repente eu parei para pensar se a gente não estava sendo, era parte do problema, né. Hum. E isso se deu por questões de entender o poder desmesurado que tecnologia começou a ter na mão em relação ao cidadão, em relação na época a gente não falava cidadão, em relação ao consumidor, Do- ou usuário. Não é à toa que usuário é usuário de droga e usuário de tecnologia, né. Isso me deixa isso Que analogia. pois é, mas não é? Exato. É Pois verdade. é, pois É. é. Mas isso é uma das coisas que me bugou. Repara que no mundo das redes, você não tem o cidadão, você tem o usuário. Por quê? Usuário. Porque o nível de adição, ele é elevado à enésima potência. Uhum. Isso 6 anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás, pouca gente parou para pensar. Só que eu trabalhava com produtos e serviços na época de marketing e marketing cloud, que eu via nitidamente que estavam potencializando a adição e fatiando a psique das pessoas para explorar. Falei, meu, não sei se eu consigo compactuar mais com isso. Eu larguei um emprego muito bem pago, diretora de uma das maiores multinacionais de tecnologia do mundo, e fui para casa. Falei, meu, não consigo mais. Não consigo mais. Ah, coisa de quem planeja sabático? Não, gente, não foi sabático planejado. Não é aquela coisa bonita que vai para o LinkedIn. Ah, estou. Não, eu fui para casa porque eu simplesmente não conseguia mais achar que estava legal o caminho que tecnologia estava adotando. Só que o que você faz quando você tem quase 50 anos, não planejou seu sabático, Uhum. pediu demissão, trabalha desde os 15 anos de idade? Eu não sei quanto é você, mas eu fui para casa para beber. Eu bebi. Ah, não, eu bebi durante 15 dias, feito uma louca, até ponto do meu ex-marido, né? Meu primeiro marido virar para mim e falou: Ô, que Ô, isso, né? enlouqueceu, mulher? Tá louca? Eu falei: ai, tá bom, é isso. E aí eu comecei, aí o Nico sabe da história daqui para frente, eu comecei a pensar da onde eu podia extrair os conhecimentos necessários para poder dar conta dessa nova formação de mundo, como mãe, como profissional, como cidadã, como o que quer que fosse. E eu testei algumas possibilidades. Primeiro foi estudar tendência de futuro, muito legal, mas muito vento, né? Hum. Os futuristas, pelo menos Hum. os que eu conheci, na época eram bons, Hum. mas chegava um momento que batia, os caras não iam, porque é vento, né? Sim. Se você não tem uma estrutura, uma bagagem de conhecimento sólida para interpretar aquele fenômeno que vai dar naquele futuro, Fazia acontecer? seja possível, desejável ou Sim. impossível e indesejável, se você não tiver uma estruturação de pensamento muito sólida, você só fica que nem papagaio de pirata repetindo o que os outros Sim. falam. E tem muitos que fazem só isso. Então não me satisfez. Aí eu falei, meu, onde que está o pulo do gato? Eu falei, meu, está no ser humano. Mas em que no ser humano? Aí eu explorei um pouco de psicologia, achei legal, mas achei pouco. Explorei um pouco de antropologia, achei muito legal. Explorei um pouco de sociologia, formação né, da Hum. sociedade, uma comunidade é uma sociedade é uma comunidade. Achei muito legal, até que eu dei com a filosofia. Eu falei, meu, é isso. A gente precisa parar de olhar tanto para o futuro e precisa olhar mais porque é o eterno. Porque qualquer formação de futuro possível, ela repete certos padrões que são padrões eternos. E isso só quem me deu foi a filosofia. E eu fui estudar filosofia dentro do Mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo, que é a faculdade de filosofia mais antiga da América Latina. Legal. As pessoas não sabem. Os monges são geniais, os monges beneditinos são
inteligentíssimos. Não tinha um computador em sala de aula, graças a Deus. Papel, caneta e uma aula de filosofia 4 horas seguidas. E aí eu fiz filosofia, depois me pós-graduei em aconselhamento filosófico e comecei a entender que eu tinha uma joia na mão. Porque por mais sorte que juízo, de novo, sou uma mulher de muita sorte, na hora que inteligência artificial bateu, eu tinha conhecimento técnico necessário, conhecimento ético necessário, Sério. conhecimento da estruturação da história da psique humana e da racionalidade. Então, assim, para mim é um tema que é muito claro e cristalino, que não dá para ser levado só pelo âmbito da tecnologia. Até porque, conforme eu disse lá no painel, as pessoas usam tecnologia para dizer que tomam melhores decisões. Mas quem diz que o ser humano toma boas decisões? O ser humano, na média, é um péssimo tomador de decisão. Puxa vida. Que história. É, né? É, É legal, né? é legal Ela porque, é bem é legal legal, porque né? assim, são coisas completamente. Saiu de um mundo total Bits e bytes. mais Uhum. Mas não tem, para te conhecer internamente. Quer dizer, mas cara, não isso tem conflito, não. Quando as pessoas entenderem que, principalmente no estágio de tecnologia que a gente está hoje, bits e bytes, na verdade, é um jeito de nós fazermos o que nós sempre fizemos, só que de uma maneira é, que traz um outro olhar, porque a maneira como a qual nós fazemos as coisas passa a fazer parte do que nós somos também, sim, né? E a tecnologia, a virtualização, a desmaterialização, a instantaneidade da informação nos processos psíquicos, nos processos pessoais, nos processos familiares, nos processos profissionais, nos processos empresariais, ela tem um impacto que o V0 dela é o ser humano. sim. Eu não sei se tu chegaste já a ver, tem uma imagem que foi montada que era assim, era a sala de TV de uma família dos anos 70, 80, 60, e uma sala de TV De hoje. de hoje, né? Primeiro que é o seguinte, não existe mais posição de sofá virado um para o outro. E as pessoas simplesmente todas olhando para baixo. Pescoço na terra, né? Exatamente. E aqui, ó. E não existe mais aquele convívio, aquela troca de, de conversa entre família, né? Então, Isso é muito perigoso. sim e não. Sim, é verdade. Isso é um problemaço que a gente tem. Uhum. Não é à toa que você vê movimentos, por exemplo, porque o que acontece? A tecnologia ela vem para fazer o quê? Ela vem para acelerar processos. Sim. O que é isso daqui, na verdade? Você sabe o que? Você consegue me Isso é tudo definir? menos um telefone. Então, a minha concepção hoje de celular, ela é uma extensão disso que está aqui na palma da nossa mão. Sim, O que acontece? Por que é tão doloroso quando alguém mexe no seu celular e você se sente com a sua intimidade violada e lada. devassada? Porque é como se alguém estivesse olhando direto para dentro da sua cabeça. Exatamente. Então, uma parte dos seus pensamentos, uma parte das suas crenças, uma parte dos seus desejos, uma parte daquilo que você. Quase que eu posso dizer, uma parte daquilo que você é, está externalizada para fora do seu corpo. É isso que o Sim, celular fez com a gente. sim. Mas eu acho que isso é provisório e momentâneo, tá? Eu acho que isso Tu acha? Acho. Eu acho que é um período na história da humanidade, porque o que a gente tem na tela, na verdade, ele vai se desfragmentar e se desmaterializar mais ainda. A partir do momento que a gente começa a estourar o ambiente de sensores, e esses sensores começam a se comunicar com pequenas unidades, que podem ser o celular ou não, né? na nuvem e depois baixando para o local, que o local ele vai tender a ficar cada vez mais disfarçado no nosso corpo. Então, assim, é claro que não existe uma humanidade possível. Claro que não existe um comportamento possível. Normalmente você tem um comportamento que é dominante numa determinada era, mas você tem dentro daquela tendência a contratendência que ajuda a definir aquela era. Hum. Então, o que eu vejo são grandes movimentos ao longo dos próximos anos, onde as pessoas vão estar, ao mesmo tempo, cada vez mais apoiadas em virtualidade, inteligência artificial, em redes, mas isso é cada vez menos visível ao outro. Então, assim, os óculos, os pequenos implantes aqui atrás, auriculares, onde você consegue substituir a questão da tela, a possibilidade de você estar falando com o outro e, ao mesmo tempo, tendo um campo da sua visão, trazendo alguma informação sobre aquele sistema, as pessoas não vão muito saber quando a outra está imersa na virtualidade ou não, porque talvez a tendência seja que a gente esteja se rachando
entre a virtualidade e o mundo não virtual, o mundo concreto, Uhum. de uma maneira mais intensa. Então, quando a gente fala, as pessoas não estão se falando, na verdade, elas estão se falando em outro lugar. É um Sim. outro lugar que não é a Trocou o sala ambiente. de Trocou o aula. E ambiente. elas estão fazendo isso simultaneamente. Vai ter gente que muita gente fala: "Ah, o metaverso acabou". Eu falo: "Meu, vocês estão malucos, vocês não têm ideia do que vocês estão falando". Não. A gente está nos primórdios Hum, desse treco, nós estamos ah, nos foundations, ele está literalmente sendo construído sim. na nossa frente. E agora, obviamente, com a alavanca da IA, de um jeito exponencialmente mais rápido, né. Legal. Essa provocação que a Ana fez, inclusive no final da sua apresentação inicial, né? Do desafio e da decisão, né? Porque isso tira um pouco o nosso chão. Ora, se hoje a gente pensa numa metodologia de como é que a gente aplica a inteligência artificial nos negócios, justamente deixando o que é decisão a cargo do humano, e o humano é péssimo em tomada de decisões, então o que é que vai restar para a gente? Então, assim, existem a gente estava conversando sobre isso, né, Nico, existem alguns olhares que não são olhares muito agradáveis de se ver não. Porque, assim, a maioria de nós, é péssimo tomador de decisão, porque também nós deixamos de conhecer os inputs e insights necessários para uma boa tomada de decisão. Então, um exemplo clássico é o Waze, né, é o Waze. Assim, bem ou mal, o que que acontece? Hoje, se você soltar a maioria dos motoristas, dos condutores modernos numa cidade, as pessoas perderam o sentido de localização geográfica. Sim. Direita, esquerda, sobe, desce, qualquer indício que pudesse ser indício do mundo, que pudesse indicar que o melhor é o caminho A, o caminho B, as pessoas estão perdendo a capacidade de se orientar. Com isso, você perde o quê? Alimento Sim. corporal para a tua mente, para fazer o que nós fomos evoluídos geneticamente para ser, que é uma máquina que toma decisões. A gente está terceirizando essa tomada de decisão, Exatamente. Nico. E isso está fazendo com o quê? Está fazendo, entre outras coisas, que o emburrecimento Olha. no que tange Ó. mas né, o É. emburrecimento no que tange a questões de vida prática e objetiva seja uma realidade. Por quê? Porque a gente não está tendo experiência de mundo mais. A experiência ela está sendo movida para o virtual. Por isso que fica aquela tara, ai que lindo, meu filho de 3 anos sabe mexer no tablet. Quando eu olho aquilo, eu quero morrer. Eu falo, meu, Nossa. você não tem ideia do que você está fazendo com o teu Teu filho. filho. Em vez de ficar alegre, você devia ficar horrorizada, porque você está tirando inputs essenciais desse moleque ou dessa mina para ela ser um ser humano que se orienta no Exato. mundo. Eu fiz uma pergunta aqui pro Dr. César anteriormente, que é bem isso que você falou, tá? Exatamente isso. Até quando, em até que momento a inteligência artificial não vai contribuir para a idiotização do ser humano, né? Porque assim, ele passa a deixar de pensar. E a nossa geração, olha só, olha como é louco isso. A nossa geração, ela viveu esses dois mundos. Nós vivemos o mundo antes da tecnologia e estamos vivendo um mundo tecnológico. E parece que aquele mundo lá atrás nós deletamos ele. Então, mas isso tem 2 coisas. Primeiro tem o fetiche pela tecnologia e o fetiche pelo novo, né. É, Nós somos uma sociedade que para poder manter a roda do consumo consumindo, sim, nós compelimos uns aos outros, porque sim, todo mundo aqui trabalha em empresa, todo mundo quer que o outro sim, compre produto, sim, né. Então a gente ajuda a empurrar sim, isso daí. Mas nós compelimos e somos compelidos para aumentar a roda do consumo o tempo sim, todo, sim, porque senão a economia não se sustenta, porque o crescimento não vem, etc, etc. Então a gente está aumentando a roda de consumo, sim, e hoje, o grosso do desenvolvimento e o grosso do consumo que você tem em lazer, por exemplo, ou em educação, ele está apoiado em algoritmos em tela, você vai consumir mais isso, tá? sim, Então, o que acontece? Isso não vai diminuir. Em relação ao viver e não viver, e ao emburrecimento, eu vou falar uma coisa que não vai soar muito correta, mas o Nico me conhece, ele sabe que eu não ligo muito para jogar para a galera, né. uhum, A maioria das pessoas não é muito inteligente também. Então o que acontece? Quando você é boa pessoa, pega sim. um velho, né, eu tô a caminho da velhice, então eu já tô me Não, não colocando faz isso, não faz isso com nós não. você Não, também não, 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 não faz isso com nós não, mas a não. maioria das pessoas, das boas pessoas, são velhos e velhas legais, boas pessoas. A maioria das más pessoas não são bons,
velhos. Continuam sendo más pessoas, só que velhos. Então, tecnologia por tecnologia não garante que ninguém seja mais inteligente, ou seja, ou que ninguém seja mais esperto. Ela é um enabler, né? Exato. Ela dá a oportunidade. Verdade. O problema é que a gente confunde forma com conteúdo. E a gente pede para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos adultos serem hábeis em tecnologia, mas a gente não pede para eles serem hábeis em pensar o que está sendo servido por aquela tecnologia. Então não basta você saber só quais botões, quais comandos você tem que dominar para um dashboard, para um BI, para uma IA, para um Tableau da vida qualquer, ou para uma comunicação. É o conteúdo que está por trás. Uhum. O problema é que a gente fetichizou. A gente quer vender a ferramenta como se a ferramenta fosse a solução. São. E ela não é. Então, assim, bota seu filho para estudar. Exatamente. Graças a Deus, eu sou um cara de sorte. Aí. Eu sou uma pessoa de sorte com relação ao meu filho, é isso. Claro. Desculpa. Assim, o que eu enxergo? Hoje, no meio corporativo, o conhecimento, onde é que está o problema hoje das pessoas no meio corporativo? São as relações pessoais, né? A gente contrata o técnico e esquece da pessoa, né? E o grande problema está na pessoa. E eu vejo que a humanidade ela tá perdendo essa conexão entre pessoas. Isso me preocupa demais. Eu olho para dentro da minha empresa e as pessoas não. Hoje você vai fazer uma confraternização, ninguém quer, porque ela quer ficar em casa jogando videogame. Tá entendendo? Eu acho que o Nico tem alguma coisa para falar sobre isso e depois eu retomo. E o impacto disso, né? Porque tem um autor que eu sei que a Ana gosta bastante também, que é o Harari, né? Inclusive comecei a ler por sua indicação e é fantástico. Que é essa provocação de, peraí, a gente é Homo sapiens, né? Quem disse que a gente parou por aí? Será que a gente não está ainda em evolução? E qual o impacto disso que a gente está falando? De eu não quero mais confraternização. O happy hour agora tem que ser dentro do Discord para essa galera da tecnologia. E o impacto disso no nosso gen, né? Na nossa formação no para frente. Como é que você vê isso? Então, vamos lá, duas coisas. Eu acho que, assim, humanidade não é um troço que está pronto nem acabado, e a definição do ser humano é um troço muito complicado, né? Eu gosto sempre de lembrar que, assim, durante centenas de milhares, talvez milhões de anos, nós não éramos uma espécie única na Terra, né? A gente tinha o Homo sapiens caminhando lado a lado com o Neandertal, caminhando lado a lado com o Desonoviano, caminhando lado a lado com Florenses. Essa semana acabei de descobrir que tinha mais uma espécie de hominídeo caminhando simultaneamente. E assim, foi o Sapiens, mas podia ter sido o Neandertal. Foi o Sapiens, mas podia ter sido qualquer outro Homo, né? Então, essa possibilidade de que a gente se junta e se separa dentro de humanidades possíveis, para mim, ela me parece bastante coerente, quiçá sábia. Eu estava lendo um livro esse final de semana, estou lendo, na verdade, um novo livro antes dele morrer, ele lançou, né, o último livro do Henry Kissinger, escrito junto com Eric Schmidt, que foi o ex-CEO do Google, e hoje é presidente de um dos maiores think tanks de AI dos Estados Unidos, se não o maior, e o Craig Mundie. Craig Mundie é o VP da Microsoft, que está no board da OpenAI, responsável pelo desenvolvimento de AI, um cara muito coerente também. E eles advogam que talvez a gente tenha que se acostumar com a ideia de, paralelo ao Homo sapiens, a gente ter o Homo technos. O Homo technos não se trata só de uma modificação física, não estou falando que a gente vai ficar corcunda, aquela coisa boba que está no jornal, não é isso. Mas é a incorporação de certos vetores externos, prototipagem biônica, porque se eu uso lente de contato, eu tenho implante de titânio na perna, eu já sou semibiônica, né? É verdade. Não, eu já sou semibiônica, o Nico tá analógica, mas é. Pois não está ligado ainda no meu sistema nervoso central, mas vai estar, pelo que se vê aí, vai estar em breve, né? Então, essas humanidades possíveis, elas provavelmente vão colocar um fator de complicação em cima da mesa. Porque além de nós não sermos muito bons em tomada de decisão, não atualmente, porque a gente está perdendo, né, os inputs externos para a gente ser um bom tomador de decisão, o ser humano tem uma grande dificuldade que é lidar com o outro. O meu outro, atualmente, ele se divide entre direita e esquerda,
preto, branco, amarelo, azul, roxo, homem, mulher, fluido, transgênero, etc, etc. Mas eu estou sempre brigando com aquela figura do outro, né? O ser humano tem dificuldade em lidar com o outro. Esse outro que a gente tem dificuldade de lidar, ele tem dois grandes fatores de curto prazo de complicação. O outro, a IA, que se mostra, na verdade, semanticamente habilitada a me entender e por isso eu estabeleço uma relação emocional. E o outro pode ser um ser humano com uma conformação psíquica completamente diferente da minha, porque ele está interligado na virtualidade. Então, talvez os nossos problemas com a geração Z, alfa, etc, etc, é que eles estejam começando a pegar essas transformações. Muitos vão perder, muitos não vão sobreviver a esse processo, literalmente, psiquicamente pirando. Mas talvez a gente tenha aí alguma coisa no meio do caminho. E não pode esquecer que na natureza não tem juízo de valor de bom ou ruim, certo ou errado, né? Isso é uma criação humana. A natureza sai fazendo, é a gente que se adapta, a gente faz parte dela. Ana, sensacional. Muito obrigado pela tua participação. Eu ficaria te escutando, acho que umas 25 horas seguidas. Só me convidar e convidar o Nico de novo para um podcast longo de 5 horas que a gente faz, né, Nico? Sensacional. Muito obrigado mesmo, de coração. Sucesso, saúde, felicidade e que o futuro nos aguarde coisas boas aí. Então, considerações finais. Não se apavorem, Claro que não. conheçam. Exatamente. Obrigado.